Bem-vindos! Primeira aula do curso de Tecnologia e Informação completo para concursos públicos. Aqui a gente inicia a nossa jornada em busca do 100% na prova de TI. E eu garanto que a gente vai conseguir chegar lá. Eu vou te ajudar nesse objetivo e vou te dar todos os subsídios necessários para que você possa ter um aproveitamento total nas provas de TI. Vamos começar com um assunto um pouquinho mais simples, um pouquinho mais básico. A gente vai começar com bancos de dados, uma introdução à sistemática dos bancos de dados. Nosso primeiro passo em bancos de dados é entender o que são dados. O que são dados? Né? A gente não pode simplesmente entrar nos bancos de dados sem entender sobre o que se trata esse assunto. Né? Os dados nada mais são que um conjunto de informações que, em conjunto, tomados de forma conjunta, forneçam informações relevantes, descrevendo quantidade, qualidade, estatísticas, diversos valores, diversas qualidades diferentes. A gente pode tratar os dados geográficos, pode tratar de dados culturais, científicos, dados ambientais, numéricos. Enfim, existe uma infinidade de tipos de dados que a gente pode tratar. Mas, especificamente, tem duas classificações de dados, entre aspas, físicos, que eu quero que você saiba. Existem os dados qualitativos, que podem ser diferenciados em dados nominais, que são dados que atribuem qualidades a algum objeto, a alguma pessoa. Por exemplo, a cor dos olhos. Meus olhos são azuis. Se azul é um dado nominal, porque ele está atribuindo uma qualidade. Mas também ele pode ser um dado ordinário ou ordinatório, que ordena os números. Então, as informações, né? A gente pode ter uma pessoa alta, média ou baixa, pode ter um caminho a percorrer longo ou curto. Ele cria uma ordenação sem ser numérica. Porque quando a gente fala de dados numéricos, a gente está falando de dados quantitativos. Em dados quantitativos, a gente também tem dois tipos diferentes, que são dados discretos, que eles informam números específicos. Por exemplo, o número de páginas. Nosso PDF, por exemplo, costuma ter no limite 20 páginas. Esse aqui é um número exato, ele não é 20 ponto alguma coisa, eles são exatamente 20 páginas. Já os números contínuos, eles trabalham com intervalos. A gente não tem uma precisão, justamente porque eles podem se aprofundar em casas decimais infinitas. Por exemplo, altura, a gente pode quebrar centímetros em milímetros e assim por diante. Então, a gente tem um intervalo contínuo de dados. Mas tudo bem, isso são os dados físicos. E os dados digitais? Os dados digitais são um dos mais diversos tipos diferentes. Porém, tem 5 tipos diferentes que eu preciso que você saiba antes da gente seguir em frente do nosso curso. Principalmente quando se tratar de bancos de dados. A gente tem os dados do tipo varchar. São textos em caracteres alfanuméricos, ou seja, letras, símbolos ou números. Por exemplo, o nome, Maria da Silva, esse símbolo aqui, que não tem nenhum significado, mas entregamos símbolos, caracteres e números. Então, esses são os nossos dados varchar. Mais para frente, quando a gente for estudar sobre SQL, a gente vai entender que cada um desses dados representa um bit. Então é comum que a gente atribua essa variável, né, varchar, que significa caracteres variáveis, e um número de bits, que seria o nosso limite de caracteres que a gente tem em um campo. Por exemplo, 50. A gente tem os dados do tipo int ou integer, né, escreve integer, que são dados numéricos do tipo inteiro. Então, eles representam frações inteiras dos dados. Nós temos os dados tipo float, que são numéricos decimais. Normalmente, por se tratar de tecnologias em língua inglesa, a gente vai usar a notação americana. Então, esse 45.02, numa notação utilizada no Brasil, é equivalente a 45,02. Não se assustem se em alguma questão, alguma explicação,
aparecer justamente essa notação aqui, tá bom? Você também pode ter os dados de datas, ou date, que normalmente aparecem em formato americano também, ano, mês e dia. Por exemplo, aqui a minha data de nascimento. Tô na data de gravamento desse vídeo, estou mais ou menos ao mês de bater 30 anos, então ficando velho. Também temos os dados do tipo booleano, o boolean, que são valores lógicos, que é true, que equivale a verdadeiro. Temos os dados false, que equivale a falso, e os dados nulos, que vão ser coisas muito importantes para a gente mais para frente. Então, decore bem, aprenda essas variáveis de dados que a gente vai abordar nos bancos de dados. Por esse clipe é só. Até a próxima aula.